No último fim de semana, os jornalistas Thiago Leifert e Dayana Garbim foram às redes sociais contar sobre o problema de saúde da filha Lua, de apenas 1 ano e 3 meses. Em outubro do ano passado, eles notaram um movimento estranho no olho da criança, uma espécie de reflexo branco. Só então resolveram levá-la a um oftalmologista e veio o diagnóstico de retinoblastoma. Vamos entender o que é essa doença e como são os tratamentos disponíveis, conversando agora com a oncologista pediátrica Patrícia Narelli, ela que está ao vivo com a gente via Skype aqui. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falarmos de um tema tão importante que veio à mídia esses dias. Pois é, doutora, até então eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Explica pra gente melhor que tipo de câncer é esse retinoblastoma. O retinoblastoma, ele é um dos principais tumores oculares da infância. Ele pode acontecer tanto de forma unilateral, que seria acometendo só um olhinho, ou bilateral nos 2 olhos. E ele acomete uma camada que temos no olho chamada de retina. Ela fica na parte posterior do olho e é uma zona bem sensível à luz. Então, qual a função da retina? Captar a luz e enviar essa mensagem ao nosso cérebro para que a gente possa ter ciência do que a gente está vendo. Certo, doutora Patrícia, bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os sintomas, enfim, diagnóstico, mas antes, né, eu queria saber ali daquele comecinho, teste do olhinho, essa análise, né, dos médicos ali logo que o bebê nasce. Ela tem importância também nesses casos para esse tipo de problema ou é difícil detectar ele assim, então, antes de acontecer mesmo os primeiros sinais? Fundamental o teste do olhinho. Então, ainda no recém-nascido, na verdade, na maternidade, é fundamental que seja realizado o teste do olhinho, porque além do retinoblastoma, há investigação de outras doenças oculares também que são importantes. Então, o teste do olhinho é fundamental. Assim que a criança nasce, ainda na maternidade, realizar esse teste e aí depois continuar realizando um teste oftalmológico com o pediatra de rotina, pelo menos umas 3 vezes ao ano. E aí, com o oftalmologista, a partir dos 6 meses de vida, até 1 ano de idade, e depois uma vez ao ano, até os 4 anos, pelo menos. Certo, doutora, e esse problema, ele é comum em crianças tão pequenas assim? Sim, na verdade, ele é mais comum em crianças pequenas. O que a gente observa mais, cerca de 95% dos diagnósticos, eles são fechados até os 5 anos de idade. Mas o mais comum ainda é vermos esse diagnóstico ser fechado até os 2 aninhos de idade. Quando a doença é bilateral, quando afeta os 2 olhinhos, a gente vê mais comum ainda esse diagnóstico ser fechado antes do 1º aninho de idade. Certo. Doutora Patrícia, a gente viu aí no caso do apresentador Thiago Leifert que ele foi quem percebeu, né, alguns sintomas ali, algo estava errado com o olhinho da neném. É possível, né, os pais estarem, eles devem estar atentos aí para esses sinais? Quais são esses sintomas iniciais ali que a pessoa pode perceber que algo está errado e aí sim levar um especialista para ver do que se trata? Com certeza, os pais, eles podem estar atentos a esses sinais, tanto os pais como os cuidadores, a babá, às vezes até um professor consegue observar algumas alterações. Então, os sinais e sintomas, eles vão depender muito do tamanho do tumor e da localização. Eu posso ter um tumor intraocular, quando eu descubro na fase inicial, extraocular ou um tumor já metastático, que já está disseminado. Então, os sinais e sintomas, eles vão estar relacionados a essas questões. O mais comum sinal que nós temos é a leucocoria, que é aquele reflexo do olho de gato. Quando a gente vê, na verdade, o comum é vermos um reflexo vermelho. A luz incide no exame oftalmológico e vemos uma luz vermelha refletindo. Quando não há essa luz vermelha refletindo, aí temos a leucocoria, que é o quê? Quando a gente incide a luz, em vez de vermos esse reflexo, nós vemos o tumor. Então, a gente vê essa massa esbranquiçada, tá? Nesse sinal, é importante levar imediatamente ao oftalmologista. O segundo sinal que nós temos é o estrabismo. O estrabismo é aquele desvio ocular.
quando ele aparece, então já temos uma doença um pouco mais avançada, que já atingiu a mácula, que é outra região do olho, e já há um comprometimento também da visão. A gente pode ter hiperemia ocular, que é o olhinho vermelho, heterocromia, quando tem crianças que tem um olhinho de uma cor, o outro de outra, sangramento ocular, protusão do globo ocular, então esse globo ocular da gente é bem acopladinho, a gente percebe que ele começa a sair da cavidade, edema palpebral, e a depender do local de metástase, ele pode infiltrar sistema nervoso central, medula óssea, fígado ou os ossos. Então, a depender do local de metástase, se for para o sistema nervoso central, também vamos ter dor de cabeça, vômitos, irritabilidade da criança. E uma coisa legal que a gente pode estar fazendo em casa, que os pais podem estar fazendo em casa, é retirar uma foto da criança com flash. Então, quando a gente faz essa foto, geralmente a gente vê que os olhinhos ficam vermelhos. Isso é o normal. Se for feita uma foto da criança com flash e por acaso esses olhinhos ficarem brancos, ou um ou os dois, aí é importante procurar o oftalmologista, porque a gente tem esse sinal de leucocoria. Certo. Trata-se ali, pelo que eu entendi, doutora, de uma multiplicação ali desordenada, um crescimento desordenado das células, né, no olho dessa criança. Se não tiver essa atenção, se não ocorrer esse diagnóstico precoce, o que pode acontecer? A criança pode chegar a perder a visão ali? Quais são as possíveis consequências? Sim, se a gente atrasa cerca de 6 meses um diagnóstico de retinoblastoma, a gente está aumentando 9 vezes a chance dessa criança perder o olhinho. Porque quando a gente perde esse diagnóstico precoce, a doença ela tende a ficar mais avançada, a ser metastática, e o prognóstico é muito pior. Então, é importante sim esse diagnóstico no começo, para que a gente possa preservar o globo ocular e a visão da criança, porque não é só a questão da visão, né, que vai estar comprometida. Também faz parte do tratamento também a enucleação, que é a retirada do globo ocular. Isso afeta a criança também em vários outros sentidos, em relação à qualidade de vida, em relação à estética futuramente. Então, nosso ideal mesmo é fazer o diagnóstico precoce para preservar tanto a visão como o globo ocular. E como é que é feito esse tratamento, doutora? Quando, né, ele é feito esse diagnóstico aí, na fase inicial? Como é que é feito esse tratamento? É um tratamento longo? É doloroso? Como é que funciona, já que são crianças tão pequenininhas, né? Então, o tratamento ele vai depender muito da fase que se encontra a doença. Se eu tenho uma doença intraocular, extraocular ou disseminada. E aí eu tenho várias opções de tratamento, não necessariamente eu vou fazer uma única opção, eu posso associar essas opções. E a gente tem a cirurgia de retirada do globo ocular, que é chamada de enucleação, quando a doença já está bem avançada. A gente tem a quimioterapia, que aí nesses casos eles podem ser tanto endovenosa ou sistêmica, como pode ser intraarterial. Quando há a possibilidade de ser intraarterial, que a gente vai colocar o quimioterápico já ali no localzinho do tumor, é bem melhor para o paciente, porque eu vou ter menos efeitos adversos circulando, né, no paciente, aquele é pequenininho. E a gente sabe hoje em dia que a própria quimioterapia pode levar a um segundo câncer. Então, se eu posso diminuir esses efeitos adversos, essa chance de um segundo câncer também vai diminuir. Então, eu posso usar das duas formas a quimioterapia, a depender do paciente. Existe a laser terapia também, realizada pelo oftalmologista, crioterapia, que é quando a gente congela e descongela a lesão, e braquiterapia, que é um tipo de radioterapia. Em relação à questão de dor, geralmente as crianças não sentem tanto incômodo, porque quando se faz a intraarterial, ela está sedada. E a sistêmica, às vezes, a náusea, vômitos, mas o que a gente vê muito é que esses pequenininhos, eles têm muita força. Então, a gente vê que eles conseguem ficar bem durante o tratamento, sim. E agora eu queria falar um pouco sobre a importância de levar essas crianças ao oftalmologista. Muitas vezes os pais não têm esse costume, né? Uma criança de 1 ano, por exemplo, ela não faz essa visita. Inclusive, no vídeo, né, que os pais da Lua, o Thiago e a mãe da menininha, eles publicaram ali no Instagram, eles chamaram muita atenção para essa questão, que os pais deixam para levar as crianças no oftalmologista quando elas começam a ter dificuldade ali na escola, né, dificuldade para enxergar, alguma coisa assim.
Os pais têm que ter essa preocupação, até 1 ano de idade, levar no oftalmologista, porque a gente sabe que as visitas ao pediatra são importantes e já fazem parte ali, né, do dia a dia desses pais. Mas esse outro especialista também deve ser procurado sempre ou só quando o pai percebe ali que tem alguma coisa diferente? Sim, hoje em dia nós temos um consenso, inclusive divulgado recentemente por conta do caso do apresentador. Então, o orientado é que a partir dos 6 meses de idade até o 1º ano de vida, haja uma visita ao oftalmologista e depois disso, uma visita anual. Então, é importante que os pais sigam esse consenso sim, porque além do retinoblastoma, ele vai estar investigando aí outras doenças oculares também muito importantes que podem comprometer a visão. Certo. Doutora, já aproveitando esse gancho aí, né, de levar um especialista, além do oftalmologista, é claro que, como o Wilker disse, nessa consulta ao pediatra, a gente vai levando aí, né, regularmente, principalmente até o 1º ano, depois vai espaçando um pouquinho mais, mas além do oftalmo, né, tem algum outro especialista que é importante também a gente levar a criança, mesmo que ela não esteja apresentando sintoma nenhum, ou é só esse caso oftalmológico mesmo que ele é mais, a orientação é essa, né, de levar mesmo essa criança mesmo sem sintomas? O pediatra, ele é o mais indicado, né? A gente sabe que o pediatra é aquele contato mais íntimo que tem ali com a família, com a criança. Então, ele é capaz de identificar as primeiras alterações e encaminhar para um centro de referência. O que é que a gente chama de centro de referência? Um local onde tem um oftalmologista que trabalhe com essa questão de retinoblastoma, que tenha o oncologista pediátrica, que faça os exames que a gente vai precisar de forma rápida. Então, um centro realmente especializado oncológico, para que a gente não possa tardar ainda mais esse tratamento. Então, é importante isso, que o pediatra, assim que identificar, nos encaminhe esse paciente para que a gente possa, o quanto antes, discutir e começar o tratamento. É um tipo de câncer raro, doutor, ou não? Sim, de uma forma geral, o câncer infanto-juvenil ele é raro. E o retinoblastoma, ele acarreta cerca de 3% de todos os cânceres infanto-juvenis. Então, ele é bem raro. Certo, doutora, a senhora é oncologista pediatra, deve atender outros casos também, né, além desses. Quais são os cânceres mais comuns em crianças, principalmente nessa faixa etária aí, quando eles estão mais novinhos? Tem que ter uma atenção, a gente sabe, né, que ali na consulta do pediatra, às vezes é aquela correria, os pais têm que estar atentos ali, realmente atentos, pedindo ao pediatra que ele avalie, né, a criança como um todo, tirar realmente toda a roupinha e ver todo o corpinho para ver se não tem nada, porque pode acontecer aí, e essa questão do diagnóstico precoce ela é muito importante, não é isso? Importantíssimo. O diagnóstico precoce ele muda todo o curso da doença, todo o prognóstico da doença. Quando feito no início, a gente faz um tratamento menos agressivo, isso vai afetar a qualidade de vida da criança futuramente. Então, é muito importante. E é importante essa avaliação inicial do pediatra, que seja bem feita, como você falou, retirar toda a roupinha. Os sinais e sintomas do câncer infantil são sinais e sintomas comuns a outras doenças também. É perda de peso, sangramento, anemia, uma dor abdominal, constipação crônica, manchinha roxa pelo corpo, febre sem alguma causa aparente, as chamadas ínguas que a gente sempre vê em criança. Então, um pediatra fazendo um exame físico bem realizado, coletando uma história clínica minuciosa durante aquele atendimento, ele é capaz de identificar esses primeiros sinais e sintomas. Assim como os pais também levantar esse alerta quando perceber que alguma coisa está perdurando por muito tempo, né? E insistir. Muitas das crianças que a gente recebe aqui foram os pais que insistiram no diagnóstico. Não está certo, tem alguma coisa errada com meu filho e continuou procurando ajuda. Em relação aos mais comuns, nós temos que a leucemia é o tipo de câncer mais comum, sistema nervoso central, então os tumores de sistema nervoso central e seguida dos linfomas. A gente percebe, né, que as crianças não se abalam, né, doutora, como a gente, né? A senhora até mencionou que elas são muito fortes. Isso exige ainda mais dos pais,
porque ela vai se adaptar, né? No caso da Lua, né, que é o exemplo aqui, o ponto de partida dessa nossa conversa, os pais disseram que ela começou a olhar de lado, começou a se adaptar ao problema que ela tinha ali nos olhos. Então, se os pais não tivessem tão atentos, eles não conseguiriam ter, isso não teria chamado a atenção deles. Isso se aplica também em outros casos, em casos de outros tipos de câncer. A gente tem que tomar cuidado porque a criança vai se adaptar muito facilmente, isso pode passar batido e aí, quando surgirem sintomas mais fortes, já pode ter o câncer já pode estar no estágio muito avançado? Sim, a gente vê que a criança ela se adapta muito rapidamente e muito bem em algumas situações, inclusive ao tratamento. E aí a questão dos pais ficarem mais ansiosos é porque nós temos, de uma forma geral, um tabu muito grande em relação ainda ao câncer. Né? Então, se liga muito que o câncer está ligado à morte, que não há tratamento, que não há cura, e a gente sabe hoje em dia que não é assim. Graças a Deus, o tratamento do câncer infantil evoluiu bastante, a gente sabe que tem cura sim, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior essa chance de cura. Então, os pais, eles se angustiam muito, eu acredito que por conta desse tabu que a gente já carrega, né? Durante a nossa vida, que foi assim que a gente aprendeu, que câncer está muito ligado à questão da morte. E a criança, ela não tem essa ciência, então ela vai viver a vida dela e vai se adaptando a essa rotina de consulta, rotina de tratamento. Em relação aos tumores, a gente tem que o câncer infantil, ele se prolifera muito rápido, é diferente do adulto. O adulto, ele vai tendo um câncer que vai se manifestando em longo tempo. Na criança, não. Como ela está em crescimento, as células também se multiplicam muito rápido. Então, a priori, ela consegue se adaptar a alguns sinais e sintomas. Mas esses sinais e sintomas, por conta do avançar da doença, uma hora eles vão tornar perceptíveis e a criança vai sentir, sim, por exemplo, uma febre persistente, então isso deixa a criança muito prostrada. Às vezes, uma massa abdominal, quando ela cresce bastante, ela começa a comprimir outros órgãos, e isso sim vai fazer a criança ficar com mais sintomas. Então, de início, ela consegue se adaptar, mas com o avançar da doença, que geralmente é quando esses pacientes chegam para a gente, porque aí surgiram mais sinais e sintomas, no início é difícil de perceber, e aí a criança já não consegue mais se adaptar tanto. Doutora, a senhora comentou que esse tipo de câncer ele acomete mais bem ali no início, né? 1 ano, nessa faixa etária mesmo que a gente tem conversado. Mas pode acontecer mais tardiamente e é um câncer só infantil também ou ele pode aparecer em adultos? Ele pode também aparecer em adulto, mas é muito, muito, muito mais raro. Mais comum é vermos mesmo em crianças e até os 5 anos de idade, muito dificilmente após essa idade. Para criança, no caso. Tá, doutora, com relação às causas desse tipo de câncer, tem o fator genético ali, é um câncer hereditário, e se for, os pais precisam ficar atentos no caso de uma segunda gravidez? Sim, ele pode ser tanto hereditário, como ele pode ser esporádico. Então, no caso que ele é hereditário, há uma mutação que é passada do pai para o filho. E aí o filho, tendo essa mutação, também vai passar para as suas gerações seguintes. Esse câncer hereditário, geralmente é o que está ligado à questão de ser bilateral. Então, quando a gente tem a doença bilateral, ela é com essa característica de hereditariedade, que pode ser tanto passada a mutação, como pode ocorrer essa mutação, que a gente chama de mutação germinativa, ainda no embrião. Quando ali está se desenvolvendo nas divisões celulares, ocorre uma mutação no gene chamado RB1, e essa mutação vai ser responsável pelo retinoblastoma. Então, aí nós temos a questão hereditária. Mas o mais comum é vermos o retinoblastoma esporádico, que é também causado por alteração genética, né? Na verdade, todos os cânceres são causados por alterações genéticas, e aí na forma esporádica a gente não tem essa passagem de pai para o filho. São alterações que ocorrem dentro da célula, também ainda durante o desenvolvimento do embrião, mas porém numa fase um pouco mais tardia desse desenvolvimento, diferente da parte hereditária que acontece ali logo no iniciozinho. Então, quando se tem a questão hereditária, que há outros casos na família, ou então que aquele é o primeiro caso, como por exemplo no caso do apresentador, que a filha foi o primeiro caso, é importante também ser acompanhado pelo geneticista,
porque aí ele vai fazer esse mapeamento genético do casal, vai orientar em relação aos próximos filhos, e o importante é que os próximos, ou se já tiverem irmãos, também precisam ser acompanhados com o oftalmologista numa periodicidade de 4 em 4 meses, pouco mais frequente do que uma criança que não tem nenhuma alteração, no caso, na família. Tá certo, doutora Patrícia Narelli, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações tão importantes a respeito de um problema que ainda é pouco conhecido, né? Mas que a gente tem sim que ficar atento, ficou alerta para os pais, para os responsáveis aí. Quem tem criança em casa, tenho certeza que vai acender um alerta agora. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente, oncologista, é muito importante falar sobre esses sinais e sintomas, sobre essa alerta que os pais devem ter em relação a isso e sobre a importância do diagnóstico precoce, que é a nossa luta maior hoje em dia para que a gente possa melhorar esse curso do câncer infantil juvenil, que a gente possa tratar nossas crianças e dar uma maior qualidade de vida para elas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Abraço, tchau, tchau.